Quando a gente está planejando o intercâmbio, né, existem muitas decisões importantes que a gente precisa tomar. E uma delas é onde eu vou me hospedar. Bom, se você está passando por isso, eu espero poder te ajudar com esse vídeo, porque eu já passei, né, por este momento da minha vida e já tive a oportunidade de viver em casa de família, em residência estudantil e em hostel. Então, eu pretendo compartilhar com vocês agora a minha experiência para que você possa tirar as suas conclusões a partir dela. Obviamente, cada pessoa se adapta melhor em um tipo de lugar, não existe um lugar que seja perfeito, maravilhoso, incrível. E a sua experiência pode ser diferente da minha, mas eu acho que é super válido, né, contar a minha história, como é que foi pra mim ficar no hostel, como é que foi pra mim ficar na residência estudantil, como é que foi pra mim ficar na casa de família, para que você entenda melhor como é que funciona geralmente esses tipos de acomodação que são tão diferentes. Bom, primeira coisa é o seguinte, quando você vai tomar essa decisão aí, muitas vezes as pessoas me perguntam, né? Nossa, Yara, quanto tempo eu fecho de acomodação? Bom, a minha primeira recomendação é que você feche a sua acomodação por um mês. Por quê? Porque um mês é um tempo bacana para você chegar no país, entender melhor como é que as coisas funcionam e começar a procurar um lugar. Daí, estando no país, né, você pode visitar os lugares, conhecer pessoas e com certeza é completamente diferente da experiência que você está tendo agora, né, de ter que decidir sem nem ver, sem nem conhecer quem vai dividir com você a casa. Então, quando você está no país do seu destino, você pode visitar, pode conhecer as pessoas, e isso faz toda a diferença. Então, eu acho que um mês é um tempo legal, um tempo bacana para você conseguir procurar uma acomodação, uma moradia que tenha tudo a ver com você. Eu acho que fechar mais tempo pode não ser legal, porque e se você chegar e não se adaptar, né? Eu acho que um mês dá para aguentar, né? No pior dos casos. Mas mais do que isso, acho que já fica complicado. E menos tempo também é ruim, porque se você não arrumar um lugar a tempo, como é que você faz? Porque geralmente as casas de famílias ou os hostels e as residências estudantis, elas têm uma programação. Então, quando você agenda lá a sua vaga para, por exemplo, 2 semanas, pode ser que no dia que você sair, outra pessoa já entre no seu lugar. Então, o ideal é que você se planeje e se você quiser ficar, né, menos tempo, já vá com alguma outra coisa, alguma outra moradia engatilhada ali para que você consiga mudar imediatamente, porque pode ser que se você deixar para renovar lá na hora e tiver pouco tempo, pode ser que fique muito complicado para você, tá? Então, a minha dica é feche pelo menos um mês, porque daí você tem tempo, um tempo que é tranquilo se não tiver legal, e é também um tempo tranquilo para você arrumar uma outra opção de acomodação. Se você tiver menos que 18 anos, você precisa ficar em uma casa de família. Nesse caso, você não tem essa opção de escolher, né? Porque daí existem algumas regras nesse caso e tudo mais, e você precisa, né, que uma família fique, de certa forma, responsável por você. Então, se você tem menos de 18 anos, você não tem opção, você tem que ficar em casa de família. E por falar em casa de família, eu vou contar um pouquinho da minha experiência com casa de família. Foi, sem dúvidas, a minha preferida. Eu adorei ficar em casa de família, porque eu me senti acolhida, me senti parte de uma coisa, principalmente porque eu estava em uma cidade pequena, que no caso foi até Napier, e eu consegui me sentir parte da comunidade, né? Porque eles recebiam, por exemplo, os vizinhos em casa e tudo mais, então eu me sentia parte da comunidade e parte da família. É muito estranho você chegar em um lugar, de repente você chamar uma outra pessoa de Hochmother, né? Que é tipo mãe, e é outra pessoa de pai. É bem estranho, mas não demora muito para você sentir que aquelas pessoas são realmente da sua família.
Isso se você tiver sorte, como eu tive, né, de ficar em uma casa de pessoas muito legais. De um modo geral, não posso reclamar das pessoas que eu conheci na Nova Zelândia, porque todos os kills que eu conheci foram extremamente agradáveis e receptivos comigo. Então, a minha experiência foi maravilhosa, tanto na homestay quanto na comunidade. E como eu falei, na cidade pequena, né, que eu fiquei lá em Napier, eu consegui conhecer mais pessoas. Mas vamos falar um pouquinho da homestay em si. Como é que funciona? Bom, quando você vai ficar em uma homestay, o que acontece? Você vai ter lá na casa o seu quarto, que a família vai preparar pra você, vai ficar lá te esperando. Então você vai chegar, já vai direto lá pro seu quartinho, você tem o seu canto. Em alguns casos você pode dividir, né, o quarto com outras pessoas. Eu, no caso, fiquei em um quarto individual e eu dividia o banheiro com todo mundo da casa. Então, o que é importante? Você chegou na homestay, você precisa entender como é que funciona a casa, se tem alguma regra, porque pode ser que a família que você vai ficar não goste, por exemplo, que você chegue muito tarde em casa, porque eles podem ficar preocupados ou pode acordá-los, enfim. Então você precisa entender quais são as regras. Você precisa fazer alguma atividade dentro da casa e tudo mais. Quando eu cheguei na minha homestay, por exemplo, a minha função na casa era colocar as louças na máquina de lavar louças e colocar para lavar. Então era isso que eu fazia. A parte de limpeza da Nova Zelândia é bem diferente da parte daqui do Brasil, né? Até porque os chãos de todas as casas que eu fui, pelo menos, eram de carpete. Então você não tem que ficar varrendo, passando pano, é só aspirar de vez em quando. Mas quando eu cheguei, perguntei pra Host Mother como é que funcionava, o que ela gostaria que eu fizesse, e foi isso que a gente combinou. Ela falou, eu gostaria que você juntasse a louça e colocasse na máquina de lavar louça. Bom, pronto, era só isso. Quando eu acordava todos os dias, o meu café da manhã estava na mesa, porque quando você fecha a homestay, geralmente já vem incluído o café da manhã e o jantar. Então, a família vai preparar essas duas refeições para você. Se você quiser, existe a possibilidade também, né, de incluir na acomodação um valor a mais para que eles façam também o seu almoço, mas geralmente no horário do almoço a gente está na escola, então a gente normalmente vai comer fora mesmo. E o café da manhã na homestay tinha sempre um pão, tinha chá, tinha cereal, frutas, leite. Eu lembro que tinha, na verdade, uma salada de frutas enlatada sempre na casa que eu estava e era isso que eu comia praticamente todos os dias. Eu comia salada de fruta enlatada e leite com cereal. Daí eles também tomavam muito chá com leite. Eu achava super estranho e aprendi a amar quando estava na Nova Zelândia. Então eu voltei pro Brasil, hoje em dia eu sou uma pessoa que toma chá com leite, porque eu aprendi lá e achei uma delícia. Daí o jantar era geralmente um vegetal e uma carne. Se você tiver alguma restrição alimentar, você também pode especificar isso no seu formulário e por uma taxa a mais você também pode especificar isso no seu formulário e dependendo do que for, você pode pagar uma taxa a mais para ter uma alimentação especial de acordo com as suas restrições. Aí a família organiza para você bem direitinho, tá? Então, no meu caso, eu não tinha nada disso e foi bem, bem tranquilo e, inclusive, eu acho que eu já falei várias vezes aqui nas páginas da IEP, eu amei a comida da Nova Zelândia, achei uma delícia. Então, a alimentação na homestay é uma das vantagens que você tem, né? Que você já tem a alimentação ali incluída e isso é muito importante quando você chega, ajuda demais, porque quando eu cheguei na homestay, eu já cheguei e não precisei me preocupar com absolutamente nada. E quando você chega do seu intercâmbio, né, naqueles primeiros minutos, às vezes os primeiros dias, você ainda tá com a cabeça meio ruim, tá meio cansado. Então faz toda a diferença você chegar num lugar e não ter que se preocupar em ir ao mercado, até porque a gente nem sabe onde é o mercado, nem sabe como as coisas funcionam. Então você chegar e ter o conforto de uma casa esperando por você com a comida pronta, gente, faz muita diferença, tá? Muita gente também pergunta em relação a lavar roupa e cozinhar na homestay, como é que funciona.
tudo é conversado, né? Você tem que combinar com as pessoas que dividem a casa com você, como é que vai ser, se tem algum dia certo específico para lavar a roupa, se você pode cozinhar. Eu acredito que, assim, tudo nessa vida que é conversado é entendido. Então, quando você chegar, sente com as pessoas da casa, escute, tente entender como é que as coisas funcionam e faça a sua parte, né? Esteja aberto às diferenças, porque vai ter diferença. A cultura é muito diferente, né? Então a gente precisa estar aberto, a gente precisa ouvir, a gente precisa respeitar, a gente precisa fazer, né, o nosso melhor, pensando que aquilo ali é uma coisa que vai ser temporária. A minha experiência, assim, não tenho o que falar, foi maravilhosa, foi ótimo, foi incrível. Eu realmente senti que eu tinha uma família ali, inclusive já aconteceu de eu ficar doente, né, quando eu estava hospedada na homestay, e a Rosh Mother saiu do trabalho e foi me buscar como uma mãe mesmo. Então acho que assim, eu senti muito isso. E é muito legal também, porque quando você chega, como eu falei, né, ter esse conforto de ter ali a comida, a cama, sem ter que se preocupar com nada, mas mais do que isso, né, a pessoa ali da casa vai te mostrar como é que funcionam as coisas, onde é o ponto de ônibus, onde é o mercado, onde você pode ir. Como eles são pessoas nativas do lugar, eles sabem te indicar um barzinho legal, um restaurante, programas que você pode fazer. Então eu acho que faz toda a diferença também isso, né? Porque é diferente você ter uma pessoa que mora no lugar, que conhece, para poder te ajudar, te indicar coisas legais para fazer e te mostrar como as coisas funcionam. E outra coisa que eu acho fantástico é que te ajuda a entender melhor também a cultura do país. Porque não existe outra forma mais interessante de conhecer a cultura do que vivendo a cultura, né? Então, é uma imersão. Eu acho que é fantástico, assim. Foi a minha acomodação preferida, porque foi confortável pra mim, em todos os sentidos, e porque eu me senti parte de uma família. Inclusive, eu tenho até hoje o telefone da Karen, que foi minha host mother. Então, assim, foi fantástico. Eu vou mostrar um videozinho aqui pra vocês lá na minha homestay, tá? Vai passar aqui. Oi, gente, eu tô aqui na minha homestay, no meu quarto. Tá um pouquinho bagunçado por culpa minha, porque ele é super bonitinho. E a minha host mother acabou de me chamar pro jantar aqui. Eu tô adorando ficar aqui e eu acho que essa experiência tá sendo muito importante pra mim. É muito bom a gente estar em contato com pessoas que falam inglês, ajuda muito a gente no aprendizado. O jantar está pronto hoje. Fish tonight. Fish tonight. Fish for dinner. Oh, very good. I love it. Essa é a família aqui na Nova Zelândia. Viu, gente? Ai, eles são tão fofinhos. Ai, eu amei demais. E não tenho o que falar de homestay. Foi uma experiência muito boa pra mim. Eu sei que muita gente tem problema, e se você tiver um problema que for realmente relevante, que for realmente sério, você pode entrar em contato com a sua agência, com a pessoa que organizou a acomodação pra você. Às vezes é organizada por uma empresa terceira, ou pela agência, ou às vezes pela escola. Então fale com quem te ajudou, que se tiver algum problema real, né, que não dá para ser resolvido com um diálogo, você tem a possibilidade de trocar, né, de acomodação. Então tudo isso é importante você prestar atenção até quando você estiver preenchendo, assinando o termo da casa e tudo mais, para você entender como é que funciona nesses casos. E se eu não me adaptar, e se alguma coisa acontecer, como é que faz, né? Porque pode ser que as regras sejam diferentes. Então entenda como é que funciona, para que você possa ficar tranquilo e resguardado, né, durante a sua estadia. Bom, e o hostel? Como é que funciona? Bom, gente, a minha experiência com hostel de cara foi um pouquinho diferente, porque eu cheguei no hostel, já era à noite. Então, assim, eu fiquei extremamente assustada, porque eu cheguei e tava fechado. E eu tinha avisado já que eu ia chegar tarde, e eu fiquei lá desesperada. Daí eu chamei, aí, nossa, felizmente me atenderam
tinham deixado até uma cartinha pra mim, eu achei muito fofo, de boas-vindas com a chave e tudo. Daí eu cheguei no quarto, tipo, sozinha, e tinha outras 3 meninas, que eu fiquei em um quarto só pra meninas, né? E aí elas eram alemãs, e 2 delas já eram amigas, e a outra também tava, tipo, eu, né, sozinha ali. E elas já estavam no hostel há alguns dias, então quando eu cheguei, todas as coisas delas já estavam lá, e de cara eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque tinha mala pelo chão afora, aquele monte de mala e roupa pendurada nos lugares, assim. Então eu pensei, se fosse pra eu ficar aqui mais tempo, eu não aguentaria. Por quê? Porque é um pouco bagunçado. Você divide o quarto com outras pessoas que são completamente diferentes, de culturas diferentes. Então é muito legal para você fazer amigos, né? Conhecer pessoas que estão ali na mesma vibe que você, de repente sair juntos, né? No hostel você não tem a sua comida ali prontinha, entregue na sua mão, então você chega, precisa ir ao mercado, organizar, né, essa parte de comida, comprar suas coisas. Você pode cozinhar a sua própria comida no hostel também. Mas não existe aquele conforto da homestay de chegar e ter tudo pronto, porque você chega cansado e ainda precisa pensar no que você vai comer, achar o mercado e se organizar, né, nessa parte de alimentação aí, que é uma parte importante, todo mundo precisa comer. E assim, a parte que é muito legal é que você consegue fazer muitos amigos. Tem gente que fala que é muito bom também, porque como você vai conhecer pessoas que estão na mesma vibe que você e às vezes com menos dinheiro, essas pessoas têm algumas dicas mais acessíveis, de lugares mais baratos e tudo mais. E, enfim, também é uma opção bacana nesse sentido. A parte boa é que você geralmente vai estar numa localização legal, você vai conhecer pessoas na mesma vibe que você, estudantes e tudo mais, e essas pessoas vão poder te dar dicas, você provavelmente vai fazer muitos amigos, você pode fazer sua própria comida, e a desvantagem é, você precisa lidar com a bagunça alheia, você precisa chegar e organizar sua comida, porque não vai estar tudo pronto lá te esperando. Então, vou deixar um videozinho aqui também meu lá no quarto. Não reparem a cara, né? Porque tava até difícil de filmar, porque como eu falei, tinha outras pessoas. E aí, tipo, eu não tinha tanta liberdade ainda com as meninas pra poder fazer vídeo e tal. Então, é um vídeo bem rapidinho, só pra vocês verem um pouquinho como é que tava e verem, tipo, a bagunça. Se você é uma pessoa capaz de lidar com isso, lindo, maravilhoso. Agora, se você tiver dificuldade, assim como eu, o hostel pode não ser uma opção assim tão interessante. Daí no hostel também tem, geralmente, né, uma lavanderia, né, que você coloca lá uma moedinha pra usar. E, enfim, nessa parte, tranquilo. A residência estudantil foi também uma experiência bem legal pra mim. A parte mais legal é que todas as pessoas que dividem a casa com você estudam na mesma escola que você. Então, no meu caso, eu fiquei na residência estudantil lá em Queenstown e a escola ficava longe da casa. Dava uns 40 minutos a pé e uns 10 minutos de ônibus. De ônibus era bem rapidinho. E aí a gente, tipo, dividia. Tinha a turma que ia de ônibus, eu era da turma que ia a pé. E aí a gente acordava mais cedo e aquele monte de gente, todo mundo junto, contando história. Não, era maravilhoso, era ótimo. Então, assim, eu adorei essa parte. Também não tem a comodidade de você chegar e estar tudo pronto, né? Você precisa chegar, precisa ir ao mercado, precisa organizar essas coisas, né, de alimentação e tudo mais. Quando eu cheguei, eu tinha a sensação, tipo, que todo mundo já se conhecia, era amigo e eu era a estranha, né? Mas aí, quando você chega, aí você vai lá devagarinho, conversa, conhece as pessoas, rapidinho você se enturma
E é muito legal, todo mundo também está na mesma vibe que você, todo mundo estuda na mesma escola que você. E as pessoas da casa lá faziam muitas coisas juntos. Então, tipo, iam pra festas juntos, iam fazer aventuras juntos. Então, assim, foi muito, muito, muito legal. Tinha alguns horários, assim, em que todo mundo se reunia na sala ou na mesa de jantar lá pra ficar conversando. Assim, muito legal. Cada um tinha sua prateleira com as coisas que comprou, né? E a partir